E agora, pessoal, estão me ouvindo agora? Estou reiniciando aqui a imagem, voltar a aparecer para vocês aí. Ok. Não sei o que houve aqui, para mim não parou, não travou nem nada, somente caiu a apresentação aí para vocês. Vou ficar de olho aqui, qualquer novidade a gente coloca a tela novamente, reinicia aqui o processo, mas eu acho que não teremos problema. Pelo menos vamos torcer para que não haja mais nenhum problema. Ok? Então som e imagem ok para todo mundo, tudo tranquilo. Vai ter um momento que eu vou parar para vocês poderem fazer as perguntas, e eu vou dar uma olhada no chat para ler as perguntas de vocês. Então, antes disso, se vocês colocarem perguntas aí e porventura eu não enxergar, não chegar a ler a tua pergunta, não fique bravo comigo, que eu vou estar atento aqui na explicação da palestra, na condução dela. Então vai ter um momento que eu vou falar para vocês, pessoal, podem fazer as perguntas de vocês, vou dar sempre um intervalinho para que vocês possam perguntar, ok? Mas eu vou bem devagarinho para que vocês possam compreender toda a mensagem que eu pretendo passar para vocês, ok? Então vamos lá. Novamente me apresentando, meu nome é Jefferson Silva, eu sou o Jota. Eu fico todos os dias de 15 para as 9 até as 17 horas na sala de opções e índice, a segunda sala do Home Broker, na comunidade de traders da corretora Rico. Ok? Então, muitos aqui me conhecem, outros não. Então, fica aí o convite para todos fazer uma visitinha para mim lá na sala. Vamos lá, pessoal. Operando Day Trade. E vamos ver como que na prática nós devemos nos comportar segundo a minha opinião e a minha vivência e a maneira com que eu conduzo os meus dias, ok? Bom, para se operar Day Trade, deve-se ter regras, ter disciplina e ter um controle psicológico. Eu isso eu falo todos os dias na sala, mas é sempre bom a gente lembrar desses pontos aqui. Não pode operar Day Trade aquele operador que não sabe levar stop. No Day Trade a coisa mais certa é o stop das operações. Então, como qualquer outra profissão, é preciso estudar e se dedicar muito para depois começar a operar. Já é difícil no swing trade. Imagina como que não é difícil no day trade. É difícil você imaginar o que vai acontecer com um determinado papel ativo, seja ele qual for, daqui a um mês. Mais difícil ainda é você imaginar o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, por essa razão, é necessário se dedicar, estudar e estudar bastante. Vamos agora buscar aí um entendimento de quem somos nós, né? Vamos identificar qual é o nosso perfil de operador. Com qual desses perfis aí a gente vai se identificar. Cada qual faz a sua autoanálise aí, autoavaliação. Existe pelo menos 3 tipos de perfil de investidores, na minha opinião. O conservador, e o moderado e também o arrojado. Se a gente levar isso para o day trade, o conservador no day trade é esse cara aí. Mais certinho, não gosta de perder nada nunca, é super tradicional na sua relação com suas finanças, quer proteger, manter e ter que estar sempre ali juntinho, no controle de tudo. Este cara não pode operar no day trade, ele não tem coração para isso. Muito difícil esse perfil se adequar ao day trade.
Vamos lá. O próximo perfil, que nós falamos o moderado. O moderado muitas vezes tem um trabalho principal. O day trade não é o trabalho principal dele. Nem sempre pode acompanhar o mercado em tempo integral. E não gosta muito de riscos. Porém, procura não deixar com que fuja do seu controle as suas operações também. Mas entende que assim é mais garantido conseguir rentabilizar seu capital, mesmo que devagar. Então ele não tem muito tempo, mas porque ele tem um trabalho principal. Então ele prefere operações curtas, mesmo que o retorno seja menor. Até porque ele tem que dividir a atenção dele, o tempo dele, com outro trabalho. E já tem o perfil arrojado. Esse cara no day trade é aquele cara radical, motivado, adora risco, acredita que quanto maior o risco, maior poderá ser o seu retorno. Então este aqui tem uma relação mais radical, mais contagiante. Ele sabe que riscos existem na vida e acredita que quanto maior o risco, maior o retorno. Mais gosta de estar por dentro, acompanhar suas finanças e de sugerir mudanças, sempre. Então, voltando lá no primeiro, carinha, nós temos que eliminar esse cara, ou esse perfil é duvidoso para o day trade. Geralmente sofre-se mais quando tem esse perfil e insiste em trabalhar no day trade, tá? Ele não tem coração muito bom para isso. Mas isso ainda às vezes não basta para definir qual é o seu perfil ideal. Existem outros pontos a serem observados, mas que não vamos abordar aqui nesta palestra de hoje, ok? Ficamos aí apenas com esses 3 exemplos. Então, qual é o seu perfil? Em qual deles você se encaixa? Se você é conservador, vamos voltar aqui um slide aqui, voltar uma lâmina. Se você se classifica aí conservador, você pode deixar seu dinheiro na renda fixa, no final de cada mês saberá exatamente qual vai ser o seu retorno. E para os moderados, que não tem muito tempo para ficar de olho, mas curte operar o day trade, os períodos de tempos que estiver disponível poderá operar no day trade. Correrá riscos, mas o retorno também poderá ser maior do que a renda fixa. E para os arrojados, assim como eu, que deixei o emprego tradicional para viver de day trade, ou quem tem tempo integral também para operar no day trade, esses não suportam depender exclusivamente de aplicações de renda fixa. Os investimentos de renda variável apresentam maior risco, porém pode fazer toda a diferença no final de um mês. E também pode ser que o seu dinheiro tome rumos totalmente desconhecidos e não voltem nunca mais. Mas quando ele volta, volta bem mais interessante. Então, toma cuidado, porque o day trade também pode ter vida curta. Bom, agora que o seu perfil você já provavelmente tem identificado, então você está prestes a iniciar suas operações. Vai iniciar as operações, você precisa saber exatamente o que você vai fazer. Você tem um plano? Você tem que ter um plano muito bem definido. E quanto mais simples, melhor. Já possui as ferramentas necessárias para a sua operação? Você tem que reunir tudo aquilo que vai precisar para operar. Deixar tudo ao teu alcance, tudo fácil acesso para você. Tenha tudo pertinho de você, tudo na tua mão. Tudo muito bem administrado. Você já definiu o valor que irá destinar para suas operações? No caso, day trade? Então, defina com quanto em valores reais vai operar no dia de hoje, ou na semana, ou no mês, mas você tem que definir qual é o capital que você vai dispor para risco. Você não pode falhar. Se falhar, vai perder todo o seu dinheiro. Lembre-se, tudo pode dar errado, diferente de como planejou, pois estamos em um mercado de renda variável, certo? Mas você não pode errar. Aquilo que depende de você, e você pode ter o controle,
das tuas ações e de mais nada, ok? Então, você pode dar errado uma operação? Pode, mas não pode sair do seu controle, do seu gerenciamento. É como se você fosse um piloto de um avião, aí como está o desenho aí. Você não pode falhar. A falha é fatal, é queda e é morte. Tá? Então, a falha no day trade é comparado com um piloto de avião. Falhou, o mercado não perdoa. Bom, você precisa também respeitar as suas limitações. Todos nós temos uma limitação. O seu sucesso depende do seu estado emocional. Então, isso independe do seu perfil. Faça sempre esse exercício, ele é saudável. Respeitar o seu momento. Você pode não estar num momento muito bom, você precisa respeitar esse momento muito bom, porque senão você vai tornar ele pior. Você vai levar um dia ruim e vai amargar prejuízos, e o problema é justamente esse. Se você estiver bem, inicie suas operações. Se estiver mal, por qualquer motivo, não opere. Se for operar para recuperar traders anteriores, também não opere. Você quer operar agora porque você perdeu o outro e está querendo se vingar. Querendo recuperar trade anterior. Não opere por essa razão. Um prejuízo no dia em que você está bem, você vai administrar com facilidade. Mas um prejuízo em um dia em que já não está bem, pode ter um efeito devastador no seu patrimônio. Se não estamos bem, geralmente ficamos mais ansiosos ou medrosos. Isso compromete a eficácia do seu método. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Eu bato muito nessa tecla. Pois se entramos na operação, nós arrependemos. E se não entramos e a operação fluir, ficamos correndo atrás do preço para entrar de qualquer forma. Isso aí acontece com todo mundo. Aceitando pagar mais caro, às vezes perde a entrada correta, acaba metendo os pés pelas mãos e o prejuízo pode ser muito grande, até porque saiu do seu gerenciamento de risco. Você perdeu o controle. Tá? Então, respeite muito o seu momento. Pessoal, até aqui tudo bem? Como é que está aí, pessoal, no chat? Está ouvindo bem? Está tranquilo? A imagem também está chegando certinho, né? Para mim aqui está tudo certo. Beleza, Javier, Couto. Obrigado pelo feedback aí, pessoal. Então vamos continuar. É muito importante não colocar todo o seu patrimônio em operações de risco. Isso todo mundo sabe, mas nem todo mundo faz. Eu mesmo, quando comecei, não fiz isso. Coloquei todo o meu patrimônio em risco, porque eu achei que eu ia ganhar. Quanto mais dinheiro eu tivesse lá, mais dinheiro eu ganhava. Me dei super mal, quebrei a cara. Imagina o que aconteceu comigo, né? Não precisa nem falar, né? Então, mas me falaram o que eu tinha que fazer. Olha, coloca 10% do seu patrimônio apenas para você aprender, desenvolver o seu trabalho e tudo mais. Só que eu escutei? Eu não escutei, né? Então, quebrei a cara. Não se deve colocar todo o seu patrimônio em operações de risco, tá? Um erro é um detalhe que eu aprendi depois de ter errado. Mas vamos lá. Por mais arrojado que seja o seu perfil, tá? Não faça isso. Antes de começar a falar da estratégia, é preciso saber com quanto de capital você vai iniciar, para poder incluir na estratégia o gerenciamento de risco das suas operações. Se você já ouviu falar muitas vezes, né? Não tem a certeza do que se trata, ou pior, até hoje preferiram não considerar para as suas operações ou aplica superficialmente a questão do gerenciamento de risco, meu amigo, você precisa fazer amizade com esse cara logo, tá? Gerenciamento de risco é tudo na vida de um trader, é tudo. Não dá para sobreviver em mercado de renda variável sem controle, gerenciamento de risco, não dá. Eu não conheço ninguém, e as pessoas que eu conheço que tem muito mais tempo de mercado, eu escuto eles falar que também não conhece ninguém que se deu bem sem gerenciar risco. Aplique então o seu gerenciamento de risco. Aplique, não opere por operar. Saiba onde quer chegar. Eu recomendo, e aí uma recomendação, porque eu busco, né,
pautar toda a minha estratégia no 3-para-1. Isso não significa cada operação, mas significa o meu gerenciamento financeiro de risco. Tá? Eu procuro chegar sempre ali no 3-para-1. Meta versus loss, perda, né? Enfim, eu vou estar sempre trabalhando com essa probabilidade aí. Na minha opinião, não é investidor um trader. Um trader é qualquer coisa menos investidor. Então, você tem que aceitar que você não é investidor. Não adianta você falar para sua família, para seu parente, para seu pai, para sua mãe, para seu irmão, para sua namorada, para sua esposa, para seu marido, que eu sou investidor, quando alguém te perguntar. Porque você não é investidor, você é day trade. Day trade não está nem aí para a hora do Brasil. Day trade quer que se movimente. Tá? Então, como o próprio nome diz, day trade, o trader, né, significa comerciante, negociante, vai no dicionário que você vai ver. Enfim, nós somos operadores do mercado. E como um bom negociador, nós precisamos comprar barato e vender caro. Vender caro e comprar barato. Enfim, só dessa forma a gente vai obter lucro. Você precisa fazer conta para gerenciar suas operações e saber se elas estão, para saber, né, se elas estão dando lucro ou não, e aplicar isso aí na tua estratégia. Você tem uma estratégia, você tem que não adianta uma estratégia muito boa sem gerenciamento de risco. Ela não vai prestar. Ok? Ainda dentro dessa definição, agora da estratégia. Nunca entre numa operação sem antes saber onde vai sair, se der certo, e onde vai sair se der errado. É o momento de você, a hora que você entra na operação, é o momento onde você tem que traçar a rota para as suas operações. Você tem que ter um plano A, você tem que ter um plano B, você tem que considerar sempre a possibilidade de dar errado. Tá? Então, qual é o teu plano? Para definir uma estratégia, você precisa fazer essas perguntas para você. Qual é o teu plano? Onde vai entrar? Qual o objetivo? E onde será o stop? Tudo isso, esses 4, é básico. Você pode até colocar outras perguntas, inserir mais perguntas no seu checklist, mas pelo menos essas 4 perguntas você tem que fazer para você mesmo e ter resposta para elas. Senão, não entra na operação. Caminhando aqui, agora que já sabe o que fazer, assuma o controle das suas operações. Respeite sempre suas regras. Com a sua estratégia bem definida, você inicia assumindo o controle das suas operações e o risco delas, claro. É como beber e dirigir, né? Você está assumindo o controle do veículo e o risco de provocar um acidente. Então, você bebe e pega o carro para dirigir. Você está assumindo o controle de um carro e assumindo também o risco de provocar um acidente, porque você está embriagado. Tá? A regra é ser disciplinado nas tuas próprias regras. Que redundante isso, né? Mas é isso mesmo. Ser disciplinado, a regra é ser disciplinado na tua própria regra. Quanto mais for disciplinado, mais chance tem de conseguir bons resultados. Este é o grande desafio. Ser disciplinado. Você ter regra não é tão difícil. Claro, exige uma certa experiência para você construir uma estratégia, para você definir um gerenciamento para aplicar na sua estratégia, para você construir em torno dessa estratégia muito bem definidas suas regras. Precisa de um mínimo, né, de conhecimento e experiência no mercado para saber o que está fazendo. Agora, a parte mais difícil não é essa, a parte mais difícil vem agora, que é você conseguir, depois de tudo isso criado, respeitar isso, na hora do vamos ver, com o gráfico rodando na tua frente. Aí é onde faz a diferença entre os que vencem e os que não vencem neste mercado. Bom, agora vamos aplicar nossas regras na prática. Na prática, é hora de fazer o patrimônio decolar. Certo? Vamos seguir exatamente como planejamos. Para que nosso capital possa decolar, temos que seguir o plano.
tá? Vai ter dia que o tempo não vai estar bom, você vai ter que adiar o voo, a decolagem, vai ter dia que o tempo vai estar chuvoso, tempestuoso, você vai abortar a operação de decolar, e vai ter dia que você vai decolar e vai ter que abortar e voltar, pousar de emergência, ou seja, você vai ter que usar o seu setup, a sua estratégia, com o rigor do seu gerenciamento. Não pode ser diferente disso. Então, vejamos um exemplo simples de que tipo de pivô procuramos dentro do gráfico de 1 minuto para operações de alvo. Tá? Vamos pegar um exemplo do nosso índice e no gráfico de 1 minuto, que é o que eu mais uso e é o mais básico para a gente apresentar aqui. A identificação do pivô. Então tá lá. Nós temos aqui uma onda que nós podemos chamar de 1 para começar a contagem, onda 2, onda 3. A 3 vira 1, faz uma segunda 2 e depois uma 3 novamente. A 3 vira 1, 2 e 3. Então você só precisa saber contar até 3. Não há necessidade de contar 4, 5, 6, 7. Não há necessidade. 1, 2, 3, encerrou o trade. O 3 virou 1, espera o 2, no 3 entra novamente, encerrou o trade. E assim sucessivamente, para baixo como para cima. 1, 2, 3. Encerrou o trade. 3 virou 1, espera 2, 3 novamente. E assim por diante. Vamos lá, tomei uma água aqui para molhar a palavra aqui. Quando a gente identifica um fundo, ou seja, uma onda 1, um topo e um fundo, né? E um topo posterior formando uma onda 2, então você tem um topo e fundo, que você vai chamar de onda 1, e um topo posterior, que você vai chamar de onda 2. Com a ferramenta de Fibonacci você projeta, né, traçando aí a projeção de 100% da onda 1, ou seja, essa onda rebatida na onda 3, 100% na onda 3, a onda 1, 100% na onda 3. E este será o seu objetivo da operação. Então, vamos ver como é que isso fica? Coloquei um monte de risco aí, mas dá para enxergar, né? Então devemos respeitar nosso objetivo e encerrar o trade. Se não fizer isso, não dá para você validar a estatística de acerto do teu método, seja ele qual for. Se você tem um método que você rodou, validou estatisticamente, para dar certo, você tem que sair no alvo. Se você falar, eu vou sair um pouco antes, aí agora eu estou aqui com medo, eu não vou entrar. Agora eu vou esperar um pouco mais porque eu estou corajoso, eu acho que vai mais do que o alvo. Você vai fazer com que desconfigure a estatística que você tinha. Então você começou a operar um método porque a estatística era vencedora, e na hora que você começou a operar, a coisa começou a não dar certo. Por que será? Porque você mudou a estatística. Você começou a fazer diferente. Então as pessoas falam assim, mas vai sair no alvo mesmo? Vou. Olha, vai bater pertinho ali e não saiu, por quê? Porque eu não sabia que ia voltar, eu achei que ia bater no alvo. Então, como a gente não sabe prever o futuro, nós trabalhamos com alvo, com objetivo. Bateu, bateu. Ok? Se não bateu e voltar tudo, paciência. É o preço da disciplina, né? Então, dessa forma, você valida estatisticamente, na prática, né, aquilo que você estudou. Aí vai fazer todo sentido para você. Vamos lá, continuando. Uma observação que nós temos que fazer para montar a estratégia também é quanto à posição da média móvel exponencial de 72 períodos, se o pivô está armado acima dela ou se o pivô está armado abaixo dela. Se for acima,
você não pode entrar na venda. Se for abaixo, você não deve também entrar na compra. Ok? E aí você vai ver a média móvel de 9, dependendo da posição do seu trade. Se for de venda, você vai esperar passar para baixo da média de 9. Se for a sua operação de compra, você vai esperar o preço fechar acima da média de 9. Então nós temos um exemplo aqui. Tá? E esse exemplo aqui nós temos uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3. O alvo de 100% atingido. Mas onde é o momento que eu entro na operação? Então eu entro na operação quando inicia a onda 3. O preço fecha abaixo da linha azul. Primeiro eu tenho que detectar que o pivô está se armando por baixo da linha laranja. Então eu tenho que pensar na venda. Preço passou para baixo da linha azul. Eu vendo quando romper a mínima dele. O alvo é 100% e encerro o trade. Acabou. Isso é só um exemplo para você entender em que momento eu entro na operação. Temos mais exemplos, mas vamos aqui ainda explorar um pouco mais isso aqui. Dando um zoom aqui nesse gráfico. Para pegar bem o ponto de entrada dele aqui, ó. Devemos considerar o fechamento do candle que fecha abaixo da média de 9. Tá vendo aqui circulado em amarelinho? Esse candle que fechou abaixo da média de 9. O rompimento desta mínima é que vai disparar a sua entrada na operação. A linha 0 é o seu stop, a linha 100 é seu alvo, o seu objetivo. Bateu no alvo, encerra a operação. Ok? Repare que quando identificamos o pivô, nós já sabemos onde é o stop. E também já sabemos onde é o objetivo. E o candle que fecha abaixo, após identificar o pivô, na onda 2, é ele que vai dar entrada na sua operação. Então você já sabe onde vai entrar, quando fecha o candle abaixo da linha azul, que é a média móvel de 9. Você já sabe onde vai pôr o seu stop, se der errado a sua operação. E já sabe também onde você vai sair no lucro, se der certo a sua operação. Tá? E do contrário a mesma coisa, se fosse compra você faria exatamente isso ao inverso. Esperaria fechar acima da linha azul e entraria no rompimento dela. Ok? Aqui vamos para mais um exemplo, agora no caso da compra, né? Identificamos a onda 1, a onda 2, procuramos a onda 3, então no momento que o candle fechou acima da linha azul, rompeu a máxima, você entra. Já sabe onde é a sua entrada, já sabe onde é o seu stop e também já sabe onde é o seu objetivo. Então, conhecendo esses 3 pontos, lembra lá do plano? Onde eu vou entrar, onde eu vou sair com gain, onde eu vou sair com prejuízo. Preciso saber esses pontos. Então, a operação começou a caminhar, quase estopou, o stop estava aqui embaixo, não estopou, virou para cima, foi lá, bateu no alvo. Ok? Realizou a operação, encerra o trade, lucro no bolso e espera o próximo. E é isso só que você precisa se preocupar. Mas eu sou iniciante, Jota, eu não tenho muita experiência, eu não sei o que está falando exatamente, eu conheço o gráfico assim de ouvir falar e de ver de vez em quando, estou começando agora. Dá para fazer essa estratégia? Se você não conseguir fazer essa, não vai conseguir fazer nenhuma. Essa é a mais fácil que tem. Uma outra situação que nós devemos considerar. Devemos tomar esses cuidados aqui. Por quê? Porque também dá errado, né? E o preço, ele dá sinais. O gráfico, ele como Deus nos dando o sinal da chuva, por exemplo. Primeiro fecha o tempo, as nuvens escurecem, fica aquela sombra no meio de uma tarde, e você fala, começa a ventar, as folhas das árvores começam a balançar, e você fala, vem chuva da grossa por aí. Ou seja, está avisando que vai chover.
Dá tempo de você correr para um lugar coberto, dá tempo de você evitar sair de casa, dá tempo de você pegar o seu guarda-chuva e se preparar para aquela tempestade. É a mesma coisa o gráfico, ele dá sinais. Nós precisamos interpretar esses sinais e aceitar esses sinais. Não adianta fechar o tempo, começar a soprar o vento nas árvores e você falar assim, não, vai sair sol, e colocar uma sunga e ir para a rua. Você vai tomar chuva. Então, é necessário aceitar o sinal que o gráfico está dando, marcar esse sinal e aguardar a tempestade passar. Então, vamos ver um exemplo que eu estou querendo dizer. Se você for estopado 2 vezes seguida, né, você tem que esperar uma definição do mercado, marcar esses topos e fundos aproximadamente nessa região onde você percebeu os 2 stops, embora não tenha operado, mas percebeu que se tivesse operado, teria estopado. Você marca essa região que sofreu esses 2 stops consecutivos, ok? Porque muito provavelmente, eu falo para você com segurança, 99,9 das vezes vai consolidar. Então você marca essa região onde você percebeu esses 2 stops e não opera nenhum pivô dentro dele, até que ele se defina para que lado ele vai. Olha aí um exemplo no gráfico. Preço faz onda 1, onda 2, arma onda 3, gera a entrada, volta antes de pegar o alvo e dá stop. Legal, faz parte, stop também acontece. Aí novamente você vê novamente identifica onda 1, onda 2, onda 3 começou, rompeu aqui a mínima do candle que fechou abaixo da média de 9, você entra vendido, antes do alvo volta tudo e te estopa de novo. Esquece. Marca essa região de preço, porque muito provavelmente vai consolidar, nem que seja meia hora, 1 hora, 2 horas ou a tarde inteira. Eu não sei quanto tempo vai demorar a tempestade, mas tempestade à vista. Ou seja, não sai de casa. Não abra posições nesse período, porque é muito mais fácil você perder dinheiro, e vai perder rápido, do que ganhar dinheiro. Ok? Aí depois você vê que essa larga consolidação foi se estreitando, mas continuou consolidando. A partir do momento que rompeu a consolidação, ó, aí você fala, opa, está querendo romper para cima. Então, esse rompimento é o sinal. Onda 1, espera a onda 2 e a confirmação, onda 3. Na onda 3, confirmou, você entra, alvo 100%. Stop embaixo, alvo em cima, bateu no alvo, saiu da operação. Se não tivesse saído, olha só o que ia acontecer, ó. Olha isso. Então, espere o momento certo para sair de casa, ó. Saia de guarda-chuva, saia de capa de chuva, evite alagamentos, enfim. Bateu no alvo, põe no bolso, sai da operação. Mais um exemplo. Mesma coisa, ó. Mercado armou pivô, não chegou no alvo, voltou e estopou. Armou outro pivô, não foi no alvo, voltou e estopou. Marca essa região aqui, ó. Marca que vai consolidar. O que aconteceu, ó? O mercado consolidou a tarde todinha e fechou consolidado. Certo? Vocês vão ver isso acontecer 99,9% das vezes que estopar 2 pivô com essas regras, 2 consecutivos, você pode ter certeza que vai consolidar. Tá? E aí, a certeza que eu tenho nesse momento é que eu não devo operar. Próximo. Uma situação que você pode usar como variável aí, para você melhorar de repente uma performance, fazer parcial, entradas ou saídas parciais, aí fica a critério de cada gerenciamento. Então, se você identificar a formação de um novo pivô antes de chegar no objetivo da onda 1, e esse gerar uma nova entrada, você tem 2 opções, tá? Então você tem a opção, por exemplo, você tem aqui onda 1, onda 2, onda 3, o alvo está aqui embaixo, ó. Antes de chegar no alvo, ele arma mais um pivô, ele volta, não estopa e arma outro pivô,
você pode aproveitar este outro pivô para entrar com mais uma posição aqui, reforçando a sua mão, aumentando a mão na venda, traz o stop daqui para cá, de toda a posição, e sai também de toda a posição no alvo, ou seja, você faz 2 trades ou ganha um pouco mais na operação aproveitando o movimento do preço. Claro, se volta e estopa, você vai estopar um pouquinho mais também. Porém, a primeira posição que você tomou na venda vai estopar já com stop ajustado. Então acaba aqui dando 0 a 0 ou a mesma coisa que fosse o stop original. Então isso é uma outra forma de se gerenciar. Se você reforçou a posição, você deve sair de toda a posição no 100%. Não vai trabalhar com 100% do segundo pivô de alvo, não. Sempre trabalha com o alvo original. Tá? Olha só, se você fosse esperar o alvo do segundo pivô, ó, ele bateu no alvo do primeiro e voltou tudo. E isso é o que acontece na maioria das vezes. Ok? Mais um exemplo aqui, ó. Antes do preço chegar no alvo, você comprou aqui onda 3, antes de chegar no alvo de 100% aqui em cima, ele armou outro pivô, você entra reforçando sua posição, traz seu stop aqui para cima, faz um manejo de stop aqui, e quando ele sobe no alvo original, e não também no alvo inferior aqui, ó, que é o alvo secundário, no alvo original você sai de toda a posição. E aí você potencializa os seus lucros. Ok? Uma outra situação também que você pode considerar, né, para manejar stop e tentar surfar uma tendência usando as mesmas regras, o mesmo conceito, mas no momento onde você fala, eu acho que o mercado está com muita força, se romper um determinado ponto ele vai andar e vai andar bastante, vai ser um movimento de 5, de 15, de 60 minutos e não somente de 1 minuto, e eu vou tentar segurar minha posição ou vou realizar parcial e vou manter uma parcial até onde der para levar, tentar surfar uma onda maior. Então, nesse caso aqui, você vai basear em análise, acreditar na possibilidade do pivô superar o 100%, desejar assim permanecer por mais tempo na operação. Ok. Então, você tem duas formas de gerenciar isto. Primeiro, faz uma realização parcial no objetivo de 100%, que é o seu trade tradicional. Tá? A última linha da sua projeção de Fibonacci, no 261%, por exemplo, você tem lá sua grande maior expectativa, nesse caso aí quase chegou, mas não chegou lá. Você também pode fazer realização parcial no 100% e seguir com o restante da posição ajustando só o stop, né? Conforme ele vai deixando fundos ascendentes, você vai subindo stop. Subiu, desceu, deixou um fundo, sobe stop. Subiu, desceu, deixou um fundo, sobe stop. E assim você vai até que ele falha no topo, faz um novo fundo e você estopa aqui em cima. Você conseguiu pegar aqui embaixo e levar até aqui em cima. Ok? Potencializando também os seus lucros. E uma última situação que você pode utilizar dentro deste mesmo método, e este agora por exceção, trabalhando contra a tendência, somente nesses casos onde você identificar onda 1, onda 2 e onda 3 para cima, sendo que a média está descendo, mas o alvo de 100% está antes de chegar na média. Nesses casos você pode operar comprado contra a média, porque a tendência do preço é de voltar para a média. Para isso tem que passar pelo teu objetivo. Mesma coisa lá em cima, onda 1, onda 2, onda 3. Para chegar na média móvel tem que passar pelo seu objetivo. Ok? Como identificar o fim de cada onda? Seria quando rompe as médias de 9? PS Neto, a minha identificação de movimento é isso aí. Cruzou média móvel, fechamento de candle, fechou acima da média de 9, voltou a qualquer momento fechar abaixo da média de 9, completou o movimento. Depois de sei lá quanto tempo, quantos candles, ele volta a fechar acima de novo da média de 9, completou outro movimento.
E toda vez então que ele faz fechamentos acima, posterior fechamento abaixo, posterior fechamento acima, posterior fechamento abaixo, esses são os zigue-zagues que eu considero. Zigue-zagues onde o fechamento dos candles não chegam a costurar a linha média móvel exponencial de 9, esses zigue-zagues eu não considero para contagem de onda 1, onda 2 e onda 3. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Esse é o momento e o espaço para a gente fazer algumas perguntas. Eu acho que fui bem devagar, fui bem com calma, tentei ser bem sucinto aqui nas informações, não dificultando muito a mensagem. Deixei de uma forma muito simples para que todos pudessem compreender. Se tiver alguma pergunta relacionada a isso, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, a gente vai responder agora. Qual setup devemos usar para o mini dólar? Para o mini dólar e mini índice. Olha, PS Neto, o setup do mini dólar e do mini índice, nós não vamos falar agora a diferença de um para outro, mas esse setup aqui você pode usar nas ações, no café, no boi, no milho, no forex, você pode usar onde você quiser esse setup aqui. Tá? Te garanto que vai dar certo. Agora, você precisa fazer base estatística para saber qual o gerenciamento de risco ou o que no gerenciamento de risco é necessário ajustar. Mas que vai funcionar, vai. Pode ficar tranquilo. Se não funcionar, você me procura. Como definir o alvo do pivô? O alvo do pivô quem define é o Fibonacci, então vai depender do tamanho da perna 1, porque a perna 3 é a que você vai operar, e ela vai ser 100% da perna 1. Então o tamanho da perna 1 vai definir o tamanho da sua perna 3. Setup de quantos pontos de gain e loss? Depende da perna 1, como eu acabei de dizer. Quais são as médias? Paulo Freitas 90. A média de 9 é a menor, né? A média curta, e a média longa eu utilizo de 72, que é a linha laranja que está na tela aí. Mas a linha a onda 3 é vista somente no fechamento acima da média de 9. Mas depois de romper topo, certo? Não, errado, Johnny. Depois de romper o candle que rompeu a média. Eu não espero romper topo. Na verdade, eu quero já estar comprado ou vendido quando romper o topo ou quando romper o fundo. Como coloco no gráfico o Fibonacci? Depende que gráfico que você usa, Luiz. Cada plataforma tem um caminho diferente. Mas todas as plataformas gráficas têm que ter a opção de ferramenta de Fibonacci. Se não tiver, estopa a plataforma. Não presta essa plataforma. Qual tempo gráfico você utiliza no Day Trade? 1 minuto. 5 minutos também, em alguns casos, por uma exceção. Não tem fator oportunidade nos 5 minutos. Mas quando aparece uma oportunidade que eu consigo perceber, eu tento. Tá? 15 minutos é raro demais. Às vezes uma informação do 15 para validar uma entrada no 1. Só isso. 60 minutos jamais. Para mim não faz sentido day trade nos 60 minutos. 60 minutos para mim não é tempo gráfico para day trade. Beleza? Vamos lá, senão não vai dar tempo. E aí eu vou olhando aqui, qualquer pergunta que faltou responder, eu vou respondendo, ok? Então, como nós já até falamos agora de tempo gráfico, né? Tá aí, ó. Existem os mais comuns, né? 1, 5, 15, 60 e diário. Do 1 ao 5, existe quem usa 4 minutos, existe do 5 ao 15, pessoas que gostam de usar o 10 minutos, do 15 ao 60, outros usam 20 ou 30 minutos, tá?
E dos 60 ao diário eu já vi até pessoas que usam de 120 minutos também, 90 minutos e tal. Eu, particularmente, não uso, tá? Mas eu considero todos os tempos gráficos válidos. Depende de cada estratégia e o ajuste do gerenciamento de risco que você vai aplicar na estratégia. Todos vão funcionar. Se você quiser usar um tempo gráfico de 25 minutos e a sua plataforma fornecer esse tempo gráfico para você, pode usar, monta a estratégia, define o gerenciamento de risco, valida estatisticamente a sua estratégia e vai dar certo. Então isso não faz diferença. Ok? Como eu disse, né, fator oportunidade vai diminuindo conforme vai aumentando o tempo gráfico. Então, o tempo gráfico que tem o maior fator oportunidade, ou seja, a maior quantidade de oportunidade durante um pregão, é 1 minuto. Ou menor que 1 minuto, que ainda vai ter mais oportunidade ainda. Mas aí para mim já não é viável. Tá? 1 minuto para mim é o ideal. Tem muita oportunidade, você estopa 5 vezes e ainda tem mais 30 oportunidades para tentar recuperar. Tá? Então, os 5 minutos, por exemplo, se você, usando esse método, se você identificar um pivô, operar e ele estopar, dificilmente você vai ter mais um para você tentar recuperar dentro do gráfico de 5 minutos. Dificilmente. Tá? Então, o fator de oportunidade dos 5 minutos já fica completamente comprometido para gerenciar risco. Mas funcionar, funciona. Funciona no 15, no 60, no diário, no semanal. Vai funcionar. Você pode aplicar lá. Faz um teste, pega o gráfico lá no semanal e coloca lá. Fechou acima, fechou abaixo, rompeu a máxima do candle na onda 3. Entra comprado, stop no fundo, alvo 100%. Você vai ver lá. Vai bater. Tá? E não é mágica, é simplesmente Fibonacci. Sempre mantendo o foco no alvo. Tá? No meu entendimento, não faz sentido o scalper com método, por exemplo, tempo gráfico maior de 1 minuto. Assim como não faz sentido 1 minuto, desculpa, não faz sentido mais do que 15 minutos você querer operar pivô no day trade. Entendeu? Vai dar certo, mas é um na vida, outro na morte. E aí não dá para viver de um trade na vida, outro trade na morte. Então, seguindo aqui. Cuidado com as armadilhas do mercado. Nós no day trade vivemos fortes emoções e envolvidos na emoção do trade. São sucessivos trades e quando não estamos dentro da operação, estamos analisando para não perder uma que pode ser uma excelente oportunidade de operação e etc, etc. Então, o mercado tem muita armadilha. Aquele sinal que nós falamos, que o gráfico dá sinais, a gente tem que entender, interpretar esses sinais. Esses sinais muitas vezes são armadilhas. Né? Temos que tomar o cuidado. Não existe dinheiro fácil em lugar nenhum. Aqui também não tem. E aqui neste mercado não é diferente, porque é um mercado financeiro, não é uma horta, uma plantação de dinheiro. O dinheiro, como todo mercado, ele circula. Você vai numa feira, o dinheiro circula. Você compra aqui, o vendedor da banana compra a laranja do outro e o dinheiro circula. Ok? Então aqui é a mesma coisa. O dinheiro não nasce como capim. O dinheiro aqui circula. É uma moeda que circula de mão em mão. Então a gente tem que estar fazendo os melhores negócios para conseguir obter ganhos. O mercado muitas vezes mostra uma coisa e faz outra. Devemos obedecer todas as nossas regras. Por quê? Porque nós tiramos de nós a responsabilidade se vai dar certo ou não. Nós temos uma regra, temos um estudo, um método, vamos seguir. Deu errado? É culpa do mercado, não é culpa minha. O mercado que quis estopar, eu aceito. Ele é soberano, o mercado é soberano. Okay? Ele faz o que ele bem entender. Ele não é obrigado a fazer aquilo que eu imagino que ele vai fazer, ou que eu quero que ele faça. Tá? Então, para nós, temos que saber que o mercado é soberano. Nós temos que ir lá. Olha, o que eu posso fazer é gerenciar meu risco. Eu vou entrar aqui com o stop aqui e o alvo lá. Se estopar, estopou. Está dentro do meu gerenciamento. Não tem problema nisso.
Por isso que aquele cara que nós falamos lá, o perfil moderado, certinho, que não gosta de correr risco, não gosta de tomar um stop, ele não consegue nem imaginar ele perder um trade, esse cara não pode operar um day trade. Por quê? Porque ele vai tirar stop para não tomar stop, vai aumentar o prejuízo, vai perder tudo. E o coração dele vai parar na frente do computador e vai ter um infarto. Então não dá para trabalhar se não aceitar stopar. Stop faz parte da vida do trade. Lembre-se disso, tá? Isso aqui, ó, como não existe dinheiro fácil, isso é uma armadilha. Põe a mão ali naquelas moedinhas ali para pegar esse dinheiro. Ah, tá facinho, tá ali, ó, vou pegar para mim, ó. Você vai tomar vai cair na armadilha da ratoeira aí, ok? Toma cuidado. Aí encerrando o dia, por exemplo, o day trade, né? Como você tem que estar tentando fazer com que os seus gains sejam maiores, 3 vezes maior do que suas perdas, tá? Você precisa manter, tá? Como trader, você precisa manter resultados diários. Você precisa manter isso porque isso é a sua sobrevivência. Como eu, arrojado, vivo disso, como outros também. Sem o gain, não tem, né? No pain, no gain, né? Como tem aí vários adesivos aí, né? No pain, no gain. Aqui é a mesma coisa. Se você não tiver gain, não tem nada. Não tem de onde vir dinheiro, tá? Nosso psicológico implica muito no nosso resultado. Compromete muitas vezes a eficiência do nosso método. Por outras vezes a gente não consegue controlar. Cometemos erros tão primários que depois nem a gente acredita que a gente cometeu. Somos indisciplinados, as nossas próprias regras que nós mesmos criamos e etc. Tá? Então é preciso muito, mas muito cuidado com o fator psicológico do trade. Tá? Afinal, com muitos estudos desenvolvemos nosso método. Testamos ele para obter validação estatística no seu perfeito funcionamento. E por que então não conseguimos resultados positivos? A resposta é simples. O método funciona. Nós é que muitas vezes não funcionamos. Cada onda pode ser uma vela? Não, Frank. Cada onda não pode ser uma vela. Tá? Uma vela é uma vela. Uma onda é composta de mais velas. Ok? Bom, estou encerrando o dia, estou apurando os resultados, meu gain foi grande, meu loss foi pequeno, hoje eu perdi pouquinho, amanhã eu ganhei bastante, e assim eu vou, perco 1, 2, 3 dias pouquinho, quando eu ganho 1, 2 dias, 3 dias ganho bastante, ou seja, no final a soma é positiva. Então, trabalhe sempre para atingir sua meta. As metas você vai trabalhar para ser atingidas. Você vai treinar, treinar, treinar. Você precisa defender seu patrimônio todos os dias. Treine seu método, separe um dia da semana para estudar. Tá? Você tem que ser um goleiro, defender ali o seu patrimônio de todo jeito. Entendeu? Eu fui vendedor por 15 anos da minha vida. Eu trabalhava com metas. Todo dia, toda semana, todo mês, desafios e metas. E eu as recebia e tinha que cumprir, certo? Eu tinha que matar um leão por dia no mês para cumprir. Aqui não é diferente. A diferença é que você tem a liberdade de criar suas metas. Ninguém vai impor uma meta para você. Não tem um chefe que vai falar, você tem que ganhar X. Não. Você vai definir essa sua meta, então você pode ser justo com você. Muitas vezes, quando recebemos uma meta, nós julgamos ela abusiva. E essa meta abusiva já compromete nosso estado emocional, nós já julgamos que não vamos cumprir e acabamos por não cumprir. Tá? A própria meta destrói o nosso potencial e o nosso poder de cumprir. Porque nós recebemos essa meta de um chefe. Não é o caso aqui. Aqui você define sua meta. Você pode baixar ou aumentar de acordo com a tua vontade. Mas precisa ter uma. Você tem que ter uma meta. Tem que ter um alvo, um foco, um objetivo. E trabalhar com afinco para atingir. Objetivo do dia atingido. Ok? É muito importante que se tenha uma disciplina também. Por exemplo, se atingiu o seu objetivo, encerre suas atividades por hoje. Encerra. Como muita gente na sala lá fala assim, olha, 10, 11, meio-dia, qualquer hora do dia, olha,
meta batida, parei por hoje, vou ficar aqui só estudando. Beleza? Obrigado aí, pessoal, obrigado as dicas, ajuda aí e tal, bati a meta, vou ficar aqui só para estudar, acompanhar o mercado. Já fechei tudo aqui, vou ficar só com vocês. O outro fala, olha, estou indo embora, vou fazer outras coisas, já bati minha meta e tudo mais. É importante ter essa disciplina. Infelizmente, eu, na condição ali de orientador, moderador, e fico ali tradando ao vivo o dia inteiro, tenho esse compromisso com todos, então eu, mesmo batendo meta, eu tenho que estar lá. Não posso me dar o luxo de, por exemplo, fazer uma atividade, vou jogar vôlei na praia, fazer qualquer outra coisa, não posso, eu tenho que continuar com o compromisso que eu tenho com todos vocês lá na sala. Mas não corra risco de não corra o risco de algo dar errado e destruir aquilo que você com suor já conquistou. Suor e mérito. Você fez tudo certo, já bateu sua meta, aí você ficar correndo o risco de devolver tudo, né? Não é fácil bater meta. Você bate meta, continua operando, devolve tudo, aí você depois vai se arrepender, tá? Então, se você mora em uma cidade litorânea, vá para a praia ou vai para a academia. Se você mora próximo de uma academia e gosta de praticar esporte, saia com a família para jantar, ou vai num cinema com a sua família, vá para a tua igreja, né, orar, agradecer a Deus aí pelos resultados alcançados, e pedir força para você continuar na sua disciplina e continuar em frente, crescendo a cada dia. Mas saia da frente do seu computador. Comemore muito, você conseguiu alcançar o teu objetivo. Então você precisa comemorar, você precisa dar esse direito para você de comemorar, tá? E se você não atingir o seu objetivo no dia, tá? É o dia de você estudar. Revise as tuas operações. Este é o dia para você detectar falhas. Eu falo sempre, eu sou um cara que eu estudava todos os dias, mas hoje eu estudo principalmente ou somente nos dias que eu não vou bem. Eu considero que hoje eu não fui bem ou fechei negativo. Poxa, eu preciso estudar hoje, porque alguma coisa eu fiz de errado. Eu perdi o controle em algum momento de alguma coisa. E eu preciso saber o que é, porque amanhã eu não quero repetir este erro. Então é muito importante que se saiba se foi você que errou ou se não. Você tem que saber. Deu tudo errado hoje, perdi, enfim, deixei de ganhar, perdi. Eu preciso saber se o erro foi meu ou não, para eu não dormir com isso e amanhã chegar aqui derrotado, tá? Então eu não posso ficar me sentindo um derrotado. Eu preciso descobrir qual é o problema, tá? Muitas das vezes o stop acontece, mesmo quando fazemos tudo certo, conforme o método. E é isso que eu preciso saber. Se os stops foram corretos, eu tomei o stop porque o mercado realmente estopou, ou eu não vi alguma coisa, algum sinal de chuva, e saí na chuva e acabei me molhando. Será que eu não vi o sinal? Será que eu me precipitei? Eu preciso saber disso. Então tenha essa disciplina também. Não tem problema estopar, não tem problema fechar o dia negativo. O problema é não saber por que estopou, ou por que fechou o dia negativo. Isso é o problema. Tá? Então, cuide dessa parte também. Bater meta, vai comemorar. Se der o luxo até de não estudar esse dia. Não bateu a meta, você não tem o direito de comemorar nada. Você tem que estudar para descobrir no mínimo por que deu tudo errado. Tá? Lembra, quando você não atinge o seu objetivo, tá? Você pode terminar um dia negativo, mas não pode nunca, jamais terminar um dia derrotado. Assim como esse carinha aí, ó. Pode perder uma partida, mas não pode ficar desse jeito aí, tá? Vamos ver com quem você se identifica agora. Será quando você está negativo, tomando stop, você parece com esse cara aí, ó? Você é assim, quer jogar o computador pela janela, quer quebrar o jogo do computador? Como é que você fica quando você está no momento de estresse porque seus trades estão dando errado? Ou você fica assim, ó, querendo se matar, dando martelado na cabeça? Como que você fica? Ou até mesmo assim, debruçado em cima das contas, você é um trade que vive disso, precisa do resultado para poder pagar suas contas, você fica assim chorando em cima das contas. Como que você fica, né, diante de um dia
fracassado, um dia onde nada deu certo, você tem que lembrar de uma coisa: você é mais importante que o teu dia. Você é mais importante que o teu dia. O dia passa, você fica. Amanhã é outro dia. Se você estiver bem, amanhã você reverte todo esse resultado. Tá? Um dia negativo não pode tirar a tua paz. Se estopou fazendo certo, não há problema nenhum. Tá? Alguma dessas figuras, imagens, te parece familiar? Qual deles lembra mais você? É claro que ninguém gosta de perder, mas saber perder te mantém no caminho da vitória. Tá? Saber perder mantém você no caminho da vitória. Quando não se sabe perder, aí é que se perde mesmo. Nesse mercado, eu já tive palestras apresentando também dentro desse tema aí, que você para de perder quando você aprende a perder. A gente entra no mercado querendo aprender a ganhar, mas na verdade nós temos que aprender a perder. Mas não para perder, porque quando a gente aprende a perder, a gente não perde mais. Tá? Lembre-se que você é mais importante que o teu dia. Não deixe que um dia abale você. Trabalhe motivado. Tá? Motivação, alegria é igual a saúde e prosperidade. Se você trabalha angustiado, deprimido, ansioso, triste, enfim, isso vai te dar problema de saúde, não vai te dar prosperidade, você vai trazer perdas para você financeiras. O contrário é você trabalhar motivado, alegre, e estopou, beleza, vamos para a próxima, está dentro do meu controle, continuo enxergando os meus métodos, as minhas estratégias e vamos que vamos, certo? E aí você vai ter saúde, porque não vai se estressar, não vai morrer do coração, né? Você vai alcançar também a prosperidade. Então seja igual esse cara aí, ó. Trabalha no pique mesmo, trabalha dando pulo, pirueta, mas sempre comemorando os resultados, sempre refletindo sobre os não resultados, mas sempre com muita motivação e com muita alegria. Outra coisa é trabalhar com prazer, né? Que caminha junto aí. Trabalhar com alegria, trabalhar com prazer, caminha junto. Então você tem que se divertir com o seu trabalho. Eu me divirto, eu adoro o que eu faço, não vejo a hora passar, né? Ninguém pediu e eu comecei junto com o Leonardo fazer 15 minutos antes agora começar a trabalhar, né? Então eu não ganho nada a mais, nada a menos, eu simplesmente gosto de fazer aquilo. Eu faria de qualquer jeito, como eu faço todo dia, sozinho. Eu faço com vocês, dividindo com vocês um pouco o modelo de estudo que eu faço, né, que eu e o Léo fazemos, ok? Então, se divertir com o trabalho é importante. Você está trabalhando ali, mas está descontraído, não está estressado, não está, assim, você está até, vamos dizer assim, descomprometido, entre aspas, tá? Mas assim você vai tornar seus dias muito mais prazerosos, trabalhando com alegria. Ok? Conhecimento, pessoal, é o seu melhor investimento. Não tenha dúvida disso. Tá? Se quiser saber mais aí sobre este e outros temas, a Rico oferece uma grade de cursos gratuitos, tá? Que podem te ensinar onde e como investir melhor. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado mesmo pela presença de vocês, a participação no chat. Peço desculpas se por acaso deixei a desejar algumas perguntas sem resposta, tá? Eu tentei passar o melhor aqui para vocês, da maneira também mais simples possível, mas sem deixar passar nada de importante. Desejo para vocês sucesso a todos e bom trabalho. Que amanhã seja um dia abençoado, a semana, o mês abençoado. Deus abençoe todos vocês. E faça-me uma visita lá na sala 2 do Home Broker. Vou ter o maior prazer de responder as questões, dúvidas sobre a palestra de hoje ou outras quaisquer. Amanhã, durante o pregão com o Mercado em Movimento, eu vou ter a oportunidade de mostrar para você
as operações acontecendo da maneira que nós vimos aqui. Isso aqui não é só para inglês ver não, tá? Isso aqui dá para fazer e a gente faz ao vivo lá, e aí você pode estar indo lá aparecer, comparecer para fazer junto com a gente, tá? Vamos para cima. A você e suas finanças, felicidades e obrigado pela presença. Que nosso amado Deus esteja sempre conosco, nos orientando e nos capacitando. Se até aqui chegamos, foi porque Deus permitiu. Ok? Até o próximo encontro, pessoal. Boa noite a todos. Um abraço.